Você tem facilidade de compartilhar o que é seu com as outras pessoas? Hoje nós vamos falar de um jovem que abriu mão de tudo o que tinha depois de Jesus ter pedido a ele. O que será que aconteceu? Vamos dar uma olhada? Fala galera, como é que vocês estão? Bom, então a gente está aqui hoje para dar continuidade, né, e já finalizar aquilo que a gente começou a falar na semana passada, né? Lembra que a gente falou de uma menina que tinha ajudado lá o seu patrão, né? Mesmo que ele fosse lá do povo inimigo, mas mesmo assim ela falou sobre o Deus poderoso que ela cria e através da vida dela, então, o seu patrão foi curado da lepra. Hoje nós vamos falar sobre um outro jovem que também fez muita diferença e, inclusive, esse milagre que ocorreu, ele é o único milagre, né, que Jesus fez que se encontra nos 4 evangelhos. Então você pode pegar em Mateus, em Marcos, Lucas e João, que vai estar lá, cada um relatando o mesmo milagre. Tá legal? A gente vai ficar com o texto base aqui lá de João, tá legal? Então, João, capítulo 6. Nos outros evangelhos, vai estar lá em Mateus, vai estar no capítulo 14, em Marcos vai estar no capítulo 6 e em Lucas no capítulo 9, tá? Aí você abre aí para poder ver exatamente quais são os versículos aí, tá legal? E o legal é que cada um tem um detalhe diferente, né? Eles não se contradizem, né? O texto é verídico, né? Cada um fala da sua forma, tá legal? E tem uma riqueza de detalhe diferente, né? E um em outro, tá legal? Inclusive aqui um pouco da aula eu vou usar alguma coisa de Mateus também, tá? Então, mas principalmente leia aí, como eu sempre falo para vocês, leia o texto completo, tá? Leia um pouquinho antes, leia um pouquinho depois, para vocês poderem entender, tá legal? Então, no capítulo 6 de João, tá? Do 1 ao 15, principalmente do 1 ao 15. Se você puder ler um pouquinho antes e um pouquinho depois, é melhor, né? Mas se você falar assim, Ah, não, eu já conheço essa história. leia de novo. Se você falar assim para mim, Não, mas eu já sei o que vai acontecer já. leia de novo, tá? Se você falar, Não, eu não gosto de ler. não sei, coloca um áudio aí do aplicativo, mas é importante você saber exatamente do que a gente vai falar aqui para você ficar por dentro também. Legal? Então, indo direto para o texto aqui, Jesus ele já vinha ali com os seus discípulos, né, pregando, operando milagres, e Jesus tinha acabado de receber a notícia da morte do seu primo, né, João Batista, que Herodes, né, tinha mandado matar. Então ele, de repente, por aquele cansaço, né, aquela sobrecarga, junto com seus discípulos ali, eles decidem se retirar e ir para o local mais afastado, que eles pudessem ficar sozinhos. Então o que eles fazem? Eles pegam um barquinho, né? Tinha uma multidão com eles ali, mas eles pegam então esse barquinho e vão para uma outra margem do mar da Galileia, né? Eles saem de uma ponta para outra, tá? Mas a multidão que estava acompanhando eles acompanham de novo. E eles vão correndo pela margem ao ponto de que quando Jesus chega do outro lado da margem, né, aquelas pessoas já tinham dado a volta já e já estavam lá esperando por ele, né? O pessoal estava ainda se aglomerando, estava chegando também, tá? E Jesus então ele tem compaixão daquele povo e tinha algumas pessoas doentes ali e Jesus vai lá e cura ela, mas o pessoal não ia embora, né? Até um ponto que os próprios discípulos falam, né? Jesus está ficando tarde, né? Despede a multidão, manda a multidão embora, porque para eles conseguirem comida, né? Muitas pessoas que estavam seguindo a Jesus ali, eles não eram daquela cidade, eles eram das outras cidades da região também, mas
Se ficasse muito tarde, eles provavelmente não encontrariam ali um Carrefour 24 horas aberto. Então eles não conseguiram nem comprar comida. E como eles não estavam perto da sua casa, eles tinham que voltar para casa com fome mesmo. Né? Então os discípulos falam: aproveita que está cedo ainda, libera o pessoal, né? Pede para eles irem embora, porque senão eles vão ficar sem comer. Né? Então Jesus decide alimentar a multidão. Vamos dar uma olhadinha, ó, lá no capítulo 6, versículos 5 e 6. Fala o seguinte: Jesus logo viu uma grande multidão que vinha ao seu encontro. Voltando-se para Filipe, né, que era um discípulo, perguntou: onde podemos comprar pão para alimentar toda essa gente? Disse isso para pôr Filipe à prova, pois já sabia o que ia fazer. Né? Jesus fala ali com os seus discípulos, mais precisamente com Filipe, né? Só que de uma maneira diferente. Né? Ele vira para Filipe e pergunta: puxa, Filipe, onde que a gente vai arrumar comida para tanta gente, hein? Era como quem quisesse dizer assim, de fato, né? Só um milagre, né, Felipe? Só um milagre. E agora, o que que a gente vai fazer? De repente, né, a resposta que era esperada ali de Filipe era: Jesus, eu te conheço e eu sei que você tem poder para alimentar toda essa multidão, mesmo que a gente não tenha nada ali, porque afinal o Senhor é o Filho de Deus. Mas não foi exatamente isso que Filipe respondeu. Dá uma olhadinha no que ele responde. Ih, difícil, hein, Jesus? Difícil. Muita gente. Nem se a gente trabalhasse aí vários meses, a gente conseguiria dinheiro para comprar comida para tanta pessoa assim. Difícil. Melhor mandar eles ir embora mesmo. Nesse momento ainda aparece um outro discípulo, né, que chamava André, e fala assim: olha, eu achei um carinha aí, tá com 5 pães, 2 peixes. Se você quiser, a gente está em 12 aqui, ele está sozinho, a gente consegue tirar dele, né? Mas Jesus manda chamar então ele. E quem que era que estava lá com esses 5 pães e 2 peixes? Algumas versões falam sobre um rapaz, outras versões falam sobre um menino. E de qualquer forma, né? Qualquer uma das duas a gente entende que era um jovem, ou de repente até um adolescente, até um pouco mais novo, né? Mas que provavelmente estava sozinho, né? Já que o discípulo fala que ele estava responsável pela comida, né? Então não fala assim: olha, tem um homem, ou tem o pai dele, né? Ou a mãe dele estava com a comida, ou melhor, até uma família, ó, tem uma família aqui que está com 5 pães e 2 peixes, enfim. Não, fala que o jovem, que o rapaz, que o menino estava com essa quantidade de pães e peixes. Outra coisa legal de se comentar também é porque quando a gente fala pão, né, a gente lembra, sei lá, de pão francês, de baguete, tá? Mas não era assim, tá? Era mais fino, né? E era mais parecido, era redondo, né? Fino, assim, e era mais parecido com um bolachão, né? Um biscoitão, tá? E o peixe também. O peixe não era esse peixe cru que às vezes vem, ficava muito isso na minha cabeça, né? Imaginando um menino abrindo o pão francês lá, colocando um peixe cru, fechando e comendo. Mas não era assim, tá? O peixe era um tipo de peixe em conserva, né? Geralmente ele ficava no vinagre, né? Se a gente for pensar hoje, seria como se fosse uma sardinha enlatada, tá? Então ela já vem pronta para comer também e era só jogar dentro do pão ali, fechar e... Mas Jesus então manda chamar esse menino e pede o que ele tinha, tá? E é legal porque Jesus ele agradece o pão, né, e o peixe. Ele agradece a Deus e é legal que ele agradece antes, né, teoricamente, né, antes de realizar o milagre. Ele agradece o que tinha, né? Então, mesmo não sendo ainda o suficiente, ele agradece: Deus, muito obrigado pelo que nós temos, muito obrigado pelo pão, né? Ele não espera acabar, dar tudo certo para falar: olha, Deus, obrigado, deu certo. Não, né? Ele agradece mesmo antes de operar aquele milagre. Lógico, Jesus sabia
o que estava para acontecer. Afinal de contas, ele tinha poder para fazer o que fez. E é legal também que Jesus faz isso da maneira mais simples possível. Ele pega, agradece e reparte, né? Ele não faz um show, ele não manda abrir a multidão, gente, Chega pra trás aí agora que vocês vão ver o que, que vai acontecer aqui, hein? não, né? Ele não faz nada de diferente, né, do que a gente pode fazer, né, no sentido de simplicidade, de orar, de agradecer, né? E simplesmente ele tem poder e ele fez, né? Os discípulos parecem ter ficado ali com a responsabilidade de dividir aqueles pães e os peixes, né? Lembrando que ali, gente, tinha cerca de 5.000 homens, tá? E quando a gente fala homens aqui, não eram contados, aliás, eram contados só os homens que tinham a idade de batalhar, tá? Então, os homens mais velhos, né, os idosos, não eram contados. Os mais novos também não eram contados. Provavelmente nem esse menino foi contado, tá? E as mulheres também não eram contadas, tá? Então, se a gente for juntar todo mundo, né, que provavelmente estava ali, você pode colocar no mínimo aí 15.000 pessoas para alimentar, né? E eu imagino os discípulos ali no começo dessa distribuição, né? De repente um lá saiu com o cesto, né? Pegou, deu um, deu dois, três, quatro, 5 pães. Ó, desculpa, acabou, não tem mais. Não, pera, tem sim. Calma aí, toma aqui. E foi dividindo, e foi dando, e foi 50, 51, 52, né? Que coisa interessante que deve ter sido, né? É, talvez nem eles mesmos, apesar de estarem com Jesus todo aquele tempo já, nem eles mesmos esperariam que aconteceria daquela forma. Vamos dar uma olhadinha no versículo 11 e 12. Olha só, fala assim, ó. Então Jesus tomou os pães, agradeceu a Deus e os repartiu com o povo. Em seguida, fez o mesmo com os peixes, e todos comeram à vontade. Depois que todos estavam satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos: Agora juntem os pedaços que sobraram para que nada se desperdice. Olha o 13 ainda. Eles juntaram o que restou e encheram 12 cestos com as sobras. Você imagina só, de 5 pães e 2 peixes. E esse foi mais um milagre de Jesus. O povo estava ali satisfeito, saciado, tá? Lembrando que os milagres que Jesus fazia, né, todos os milagres que Jesus fez, eles não tinham um fim em si mesmo, tá? Não era simplesmente quando Jesus alimenta aqui a multidão, ele não queria só alimentar a multidão, apesar disso ter sido muito importante, né? A ideia aqui não era só vamos dar comida para o povo, tá? Todos os milagres que Jesus realizava era uma forma dele mostrar às pessoas o seu poder, mostrar que ele era o Filho de Deus, que ele tinha um controle sobre todas as coisas. Tá legal? Então era mais como um sinal, né? O sinal ele não tem um fim em si mesmo, ele mostra algo que vem depois, né? Quando você vê uma placa, é uma placa que vai te mostrar algo que vem adiante. Os sinais que Jesus fazia, os milagres que ele fazia eram da mesma forma. Era um sinal mostrando ou apontando para algo muito maior, que era o seu próprio poder. Certo? Eu queria ressaltar aqui, né, já que a gente está com o nosso personagem principal aí, esse jovem, eu queria ressaltar 2 pontos importantes que eu vi sobre ele nessa história. Aliás, são informações que o texto nos dá sobre o menino, ou pelo menos nos indicam, né, sobre ele. Né? Veja que ele era um jovem, né, estava sozinho, e ele saiu de casa que parecia estar buscando alguma coisa, né? E provavelmente ia demorar, porque se ele já estava levando uma refeição, né, provavelmente ele estava pensando já em ficar algum tempo fora de casa, tá? Ele poderia
ter ido jogar futebol, ele poderia ter saído para jogar seu videogame, né? Poderia ter ido na casa de um amigo, poderia estar na sua casa lá assistindo seu Netflix de Jerusalém, mas não, né? Ele procura um lugar específico, o lugar onde o mestre estava falando. Ele procura um lugar onde ele pudesse ouvir Jesus, né? E é interessante porque ali ele estava no meio de uma multidão, provavelmente espremido, né? Nem contado ele estava sendo, e sem um ar-condicionado, sem um banco confortável, mas estava ali, né? Talvez ele tenha saído, tenha sido um desses que saiu de uma margem a outra quando Jesus saiu com o barco. Talvez ele tenha corrido atrás lá também. Esse jovem tinha sede e fome da palavra de Deus. Segundo ponto é que ele tinha 5 pães e 2 peixes, né? Era o suficiente para alimentar a multidão? Não. Então por que ele deu para Jesus, né? Tinha um risco ali, eu não sei o tamanho da fé dele, mas tinha um risco dele ficar sem nada, né? Ele poderia falar, não, não vou dar nada, é meu, né? Eu trouxe, eu tô com fome e eu vou comer, né? Ou então ele poderia até dizer, falar, olha, tudo bem, vai, eu vou entregar para vocês aqui, mas eu vou entregar só 4 pães e um peixe. Eu vou garantir pelo menos um pão e um peixe para mim. Vai que esse negócio aí dá errado, né? Pelo menos para mim aqui está garantido. Mas não. Ele dá tudo que ele tem. Quando ele se entrega para Jesus, ele não se entrega de pouquinho, ele não se entrega de metade ou um terço, ele entrega tudo. Ele entrega 100% o que ele tinha, né? Nas mãos dele, aquilo ali era impossível, não era nada. Mas nas mãos do Criador, aquilo ali foi muito mais do que o suficiente, né? Às vezes o que você tem, ou até o que você é, pode ser pouco ou nada, mas se você se entregar nas mãos de Deus, você vai ver algo extraordinário acontecendo na sua vida. Às vezes você pode ser pequeno, pode ter pouca experiência, mas se Deus usar a sua vida, se você se entregar a Ele de maneira completa, você vai ver algo muito grande acontecendo na sua vida, né? Ele vai te usar de uma maneira extraordinária, certo? Bom, veja aí se vocês encontraram algumas outras lições, tem muita coisa, é um texto muito rico. Dá uma olhada nos outros evangelhos também, nos outros detalhes que eles passam, e manda para mim, né, o que vocês perceberam de diferente, compartilha comigo, é importante para mim ter esse retorno de vocês também, tá legal? Então, um grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus, uma ótima semana e até mais, tchau, tchau.